Assassinato no Expresso do Oriente é um dos livros mais famosos da Agatha Christie. Assim que eu terminei essa leitura, eu precisei vir aqui falar sobre ele. Eu preciso começar comentando que eu estava desde o final do ano passado sem conseguir me prender a nenhuma leitura. E quando eu peguei esse livro aqui para ler, eu simplesmente devorei ele extremamente rápido. E eu tinha esquecido de como era tão fácil devorar os livros da Agatha. Isso porque já fazia alguns anos desde que eu não lia nada dela. E foi, assim, uma grata lembrança, assim, sabe? De quanto era realmente uma leitura gostosa. Só que o fato de eu ter gostado tanto dessa leitura não faz com que eu não tenha nada que me incomodou, sabe? Mas antes de eu falar mais sobre isso, eu vou fazer um resumão, assim, sobre o que é essa história. Nesse livro, o Hercule Poirot, ele tá em uma viagem ali na Síria, quando ele recebe um telegrama pedindo para que ele retorne a Londres. Então, ele começa a fazer essa viagem de retorno. No meio do caminho, ele acaba ficando hospedado em um hotel lá da Turquia. E aqui já fica uma curiosidade super interessante, porque esse hotel que ele é citado aqui é um hotel que realmente existiu. A Agatha chegou a se hospedar lá por um tempo. E ele ficou fechado por muitas décadas, mas foi reaberto em 2011 com um novo nome, que é Hotel Pera Palace. Que, inclusive, é um hotel que inspirou uma série que tem na Netflix, uma série turca muito boa. O nome da série é exatamente o nome do hotel, Hotel Pera Palace, e é uma série super legal, que inclusive faz referência ao fato da Agatha ter se hospedado lá durante um tempo. Então, se você gosta de histórias com mistérios, com conflitos políticos e etc., é inclusive uma série que eu recomendo bastante, é muito legal. Enfim, durante esse caminho ali, ele para nesse hotel e ele vai tentar ali conseguir uma passagem no Expresso do Oriente. E ali já tem a primeira pulguinha atrás da nossa orelha, porque é citado aqui que durante aquela temporada, aquele período, costuma ser muito fácil conseguir uma passagem ali no Expresso do Oriente, porque ele costuma estar bem vazio. Só que, coincidentemente, no dia em que o Hercule ele quer uma passagem, ele está totalmente lotado. Ele acaba mexendo em alguns pauzinhos, porque ele tem um amigo que é diretor da companhia, então ele consegue uma passagem para dividir uma cabine com um passageiro. Só que assim, né, aqui onde já começa a nascer algumas perguntas na nossa mente. Por que que ele tá tão lotado, sendo que nessa época costuma ser bem vazio? E durante essa viagem no Expresso do Oriente, tem um homem que ele chama muito a atenção, tanto da gente que tá lendo, quanto do Hercule, porque ele gasta nenhum tempo se referindo a esse homem, porque ele é um homem que meio que ninguém vai muito com a cara dele. E esse homem, ele aborda o Hercule querendo contratar ele, porque ele acredita que tem alguém querendo passar ele. O Hercule, ele rejeita esse trabalho e ele dá uma boa justificativa pro homem, porque ele não vai pegar esse trabalho. A justificativa do Hercule é porque ele não foi com a cara dele. Então, acaba acontecendo realmente, esse homem, ele é assassinado ali durante a viagem. Quando acontece isso, o trem ele está preso no meio do caminho por conta de uma nevasca, sem poder seguir viagem e totalmente isolado de comunicação com o resto da civilização. Então, o Hercule acaba sendo meio que obrigado a tentar solucionar ali aquele caso, já que tudo indica que o assassino está entre eles, pois por conta de toda a neve que está ali em volta, seria impossível que ele tivesse conseguido fugir. A partir de então, a gente vai acompanhar o Hercule tentando desvendar a identidade do assassino, ao mesmo tempo em que ele tem ali auxílio de duas pessoas bastante próximas, um médico que está ali a bordo, que ele vai fazer ali às vezes de legista, e o amigo dele, que é justamente esse amigo que mexeu os pauzinhos para ele conseguir a passagem do trem. Esse amigo dele é, se eu não me engano, um delegado. Um delegado? Eu sei que tem alguma coisa assim nesse meio, ok? E aí, o Hercule começa ali a sua investigação. E o caso, desde o início, ele se mostra bem complicado, porque ele tem bastante pistas que meio que se contradizem ali. Então, vai ser um mistério ali que ele vai ter uma certa dificuldade inicialmente para conseguir desvendar. Mas, obviamente, que ele consegue desvendar ao final. Eu já havia dito que eu gostei muito da leitura, foi uma leitura que conseguiu me prender facilmente, mesmo depois de muitos meses sem eu conseguir me prender a nenhum livro. Só que eu não posso deixar de dizer as coisas que me incomodaram. A primeira coisa, na verdade, não é algo exclusivo desse livro, mas é algo
que também acontece em outros livros da Agatha que tem o Hercule Poirot investigando. Eu não sei como é com outros detetives, porque até hoje, coincidentemente, todos os livros dela que eu li foi com o Hercule como detetive. Não foi por uma questão de eu ter interesse nas histórias deles, foi realmente uma questão de coincidência mesmo. Então eu não sei se isso se repete com outros detetives dela, mas tem algo no Hercule que me incomoda muito, que é o fato de que ele às vezes parece muito mais um adivinho do que realmente um detetive. E nesse livro especificamente me incomodou mais do que nos outros, porque nos outros eu li há muitos anos atrás. Na época, eu ainda estava ali no início da minha caminhada como escritora, então eu não tinha muita noção crítica, né? Hoje, eu já estudei mais sobre técnicas de escrita, eu sou escritora de mistério, então acabou ficando um pouco mais visível pra mim isso e me incomodou demais. Nesse livro especificamente, eu acho que foi porque foi uma sucessão assim de situações bem uma atrás da outra. Eu vou tentar falar sem dar muito spoiler, mas em um dado momento, o Hercule ele começa a descobrir algumas mentiras. Algumas não, muitas mentiras. Só que a parte da verdade, né, ele descobre meio que por meio de adivinhação. Só teve uma questão que ele realmente explicou qual foi o raciocínio lógico que ele usou para chegar naquela conclusão. E foi realmente algo mais convincente. Mas todas as outras coisas não tinha nenhum tipo de pista, nenhum tipo de evidência, não tinha absolutamente nada. E os outros dois personagens que estavam ali auxiliando eles ficavam ali admirados e elogiando ele e questionando como que ele tinha conseguido chegar naquelas conclusões. E a resposta que o Hercule dá é: eu conjecturei. Gente, mas que raiva desse conjecturei, que raiva. Porque assim, ele ir lá e meio que supor uma informação e no fim descobrir que estava certa, ok, beleza, coincidência. O problema é que foram várias, uma atrás da outra. Ele simplesmente supunha as coisas e no fim ele estava certo de tudo. E ele resolveu o caso basicamente assim. E isso me irritou muito porque quando eu leio uma história de mistério, quando eu assisto um filme de mistério, o que eu quero ver é todo o raciocínio lógico que aquele detetive vai fazer para conseguir solucionar aquele caso. Pegando pistas, pegando pequenos detalhes que para uma pessoa comum passam despercebidos, mas para o bom detetive não. E ele usa aquilo dali para fazer todo um raciocínio lógico e chegar na solução daquele caso. Só que o Hercule, ele, em grande parte das vezes, ele não faz isso. Ele simplesmente adivinha e ele está certo, pelo poder do protagonismo. Eu confesso que é bem irritante, sabe? É bem irritante. E aí, por favor, leitores amantes de Agatha Christie, se vocês estão assistindo esse vídeo, não me odeiem. Eu também gosto. Eu gosto, gente. A Agatha, pra mim, ela é uma grande inspiração. Como eu disse, eu sou escritora de mistério e eu me inspiro muito nela. Gosto dos livros dela, eu tenho um carinho muito grande porque ela foi a primeira autora, assim, de mistério que eu conheci. Na verdade, eu já tinha lido, né, outras coisas, mas eu falo, assim, de grandes autores de mistério. Ela foi a primeira que eu conheci, assim como muitos leitores de mistério conheceram o gênero com ela. Eu tô agora com um projeto que eu quero ler todos os livros dela e eu não ia fazer isso com um autor que eu odeio. Então, assim, eu gosto dos livros dela, mas isso não me impede de ver coisas que poderiam ser melhores, sabe? A segunda coisa que me incomodou foi o final. Mais especificamente, os 3 últimos parágrafos. E aí, é uma questão um pouco polêmica, porque envolve uma questão muito pessoal minha de princípios e valores que eu tenho muito fortes pra mim. Eu acredito muito, assim, que se você critica alguém por algo e então você vai lá e faz a mesma coisa, você está se igualando a ele. E o que acontece nesse livro? Meio que isso é passado um paninho ali. Basicamente, a vítima desse livro era uma pessoa muito ruim, que fez algo muito ruim. E aí, a gente vai ter uma história de vingança. E aí é um pouco complicado, sabe? Porque eu acho que o fato de você ter um motivo que explique por que você quis fazer algo não torna esse algo que você fez menos errado. Não torna um assassino menos assassino. Então, eu escolhi fingir que os 3 últimos parágrafos não existem. Claro que quando eu for falar do livro, eu vou falar da existência desse final decepcionante pra mim. Mas, pra mim, na minha memória, assim, pra não estragar tanto a minha experiência de leitura, eu decidi fingir que esses 3 últimos parágrafos, eles não existem. Fora isso, é sim uma leitura prazerosa, é uma leitura muito gostosa.
Ele é um livro que... Ele não é um livro grande, então isso ajuda muito. E toda a história é muito fluida, né? Não tem muita enrolação, é bem direto ao ponto. É bem gostoso de ler. Mas precisei deixar claro esses 2 pontos que realmente me incomodaram bastante. Porém, continuarei lendo as obras dela. Como eu disse, eu tô com esse propósito de ler todos os livros da Agatha. Não sei quanto tempo levarei para fazer isso, mas eu quero completar toda a minha lista de livros dela. Inclusive, os livros de romance romântico, pra quem não sabe, aí fica uma curiosidade, que ela lançou alguns livros de romance romântico na época com pseudônimo, mas a gente acha eles hoje já com o nome dela certinho, e eu tenho muita curiosidade pra ler também. E se você quiser me acompanhar nesse projeto de leitura, você pode me acompanhar aqui no YouTube, porque eu vou sempre trazer as minhas impressões de leituras sobre os livros dela pra cá. E se você assistiu o vídeo até aqui, vamos fazer um combinado então, porque eu quero conhecer quem chegou até o final do vídeo. Então deixa aqui no comentário, por favor, a palavra trem. E muito obrigada pela sua companhia. Um abraço